Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 22.2, uma aula de revisão dos conteúdos, né? Na aula passada nós estudamos aí sobre lei de ação e reação, terceira lei de Newton, e essa aula de hoje é para fortalecer esse aprendizado, né? Resgatar esse conhecimento a respeito desse conteúdo, tudo bem? Vamos lá, pessoal! Então, assim, Newton ele deu grandes contribuições à mecânica e à dinâmica, né? Forneceu três leis, que é a lei da inércia, a lei do princípio da ação e reação e a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Também forneceu ideias ali sobre o princípio da gravitação universal, dentre outras contribuições no cálculo integral e diferencial. Mas aqui, especificamente na terceira lei de Newton, ele vai dizer o seguinte, né? Você tem um par de forças e esse par de forças, vamos lá, ele tem a mesma intensidade, né? FA igual a FB, que é igual a F. Significa que a ação e a reação entre dois corpos, elas vão ter em módulo o mesmo valor, ó, o módulo de FA, vou colocar aqui, FA, FB. O módulo de FA igual ao módulo de FB, que é igual a F. Perceba que elas têm, esse par de forças aqui tem o quê? Tem a mesma direção. Eles têm sentidos opostos, tá? Sentido oposto quer dizer o quê? Que essa aqui está indo para a direita e essa aqui está indo para a esquerda. Então tem sentidos opostos e elas têm a mesma natureza. O que isso quer dizer? Que em se tratando de forças de contato, ambas serão, o par de forças ele vai ter que ser de contato, tá? A primeira e a segunda força tem que ser força de contato. Ou se, de repente, for um par de forças de campo, então tanto a primeira quanto a segunda se trata de forças de campo, tudo bem? Então elas terão a mesma natureza, sendo aí variável apenas que elas podem ser de campo ou de contato. Então aqui tem um exemplo bem simples, né? Um jogador, ele está chutando uma bola, né? No ato de chutar a bola, ele aplica aqui, ó, uma força na diagonal ascendente sobre a bola. Então, esta foi a ação dele, né? Aplicou a força sobre a bola. Em resposta, em reação a isso, a bola também exerceu uma força sobre o pé do jogador, tá? Então, essa força sobre o pé do jogador, perceba que ela tem, ó, o mesmo comprimento. Então, a isso nós chamamos módulo, mesmo módulo. Direção igual, direção é o quê? Direção diagonal, então mesma direção. Mas perceba que ela tem sentido contrário, né? Enquanto que eu tenho aqui na diagonal para cima, aqui na diagonal para baixo, né? Ascendente e descendente. Então aí é um exemplo de força de contato. Se você pega um martelo, vai pregar o prego, né? Aí você vai aplicar uma força de ação e vai ter uma força de reação no prego, né? Então aqui, ó, aplicou a força no prego pelo martelo e em resposta esse prego aplicará uma força de reação. E perceba que aqui é na vertical para baixo e aqui na vertical para cima. Também é possível que eu tenha forças de campo, tá? Então essas forças de campo, elas vão acontecer quando você não precisar que um corpo esteja tocando no outro, né? Ou seja, mesmo que eles estejam ali afastados um do outro, existe nessa região algum campo, tá? Existe algum campo, alguma grandeza em que vai permitir que cada ponta do espaço tenha valores diferentes daquela grandeza. Então aí eu vou ter um campo. Esse campo pode ser elétrico, magnético, gravitacional, tudo bem? Nesse exemplo aqui é um exemplo de campo gravitacional. Eu tenho um corpo que está orbitando, né, o planeta Terra, e nesse caso, perceba que ele tem um vetor, ó, aceleração centrípeta, ele tem o vetor velocidade aqui, ó, constante, né? E que essa aceleração centrípeta, ela está fazendo apenas o quê? Corrigindo a direção e o sentido do vetor velocidade. Ou seja, ela não muda a intensidade do vetor velocidade. Tudo bem? Aí tá, mas onde que está a ação e a reação aqui? Está no fato de que se eu tenho um corpo aí menor orbitando um corpo maior, em ambos os corpos haverá forças de ação e de reação, tá? E essas forças, esse par de forças de ação e reação, de fato serão iguais, né? E aí é levado ao contrassenso. Vamos lá.
Pode ter um contrassenso aí, as pessoas pensarem assim, mas se o planeta ele tem muito mais massa, ele vai exercer uma força maior no satélite que está orbitando ele. E o satélite que tem uma massa menor, ele vai exercer uma força menor na Terra. Talvez as pessoas pensem assim, elas sejam levadas a pensar assim, né? Que se ele tem mais massa, ele exerce uma força maior, e o outro tem menos massa, exerce uma força menor. Na verdade, a terceira lei de Newton mostra que não é bem assim. De fato, apesar deles terem massas diferentes, o par de forças de ação e reação será igual, tá? O par de forças será igual para cada um deles. O que vai mudar é o quê? É o sentido, a direção é igual, o módulo igual. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Então, vamos lá. Você tentou fazer as questões. Vamos fazer agora a correção no passo a passo, ver se você acertou. E vamos nessa. Vamos nessa. Questão 1. Com mais de 80 anos, avião Paulistinha ainda é referência na formação de pilotos. A aeronave, também conhecida como Fusca com asas, ocupa a quarta colocação entre os aviões brasileiros mais vendidos da história, com 1.043 unidades produzidas por 3 fabricantes diferentes. O Paulistinha CAP 4 é um avião monomotor a pistão, de asa alta, desenvolvido e fabricado pela Companhia Aeronáutica Paulista, nos modelos CAP 4 e posteriormente pela Neiva no modelo P-56C. É considerada uma das aeronaves treinadoras de maior sucesso no Brasil, tendo formado diversas gerações de pilotos. Aí traz aqui a foto, né, a imagem do avião. No Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, constam mais de 300 exemplares do Paulistinha, dos quais cerca de 40 estão em condições de voo. Os modelos mais antigos, em situação regular, são o de 1946 e os mais novos são de 1969. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices como o avião Paulistinha no espaço. Então, quando ele fala espaço aqui, ele está falando do espaço sideral, ele está falando de uma região fora do planeta Terra, tá? Perfeito. Então, por que não faria sentido você ter uma nave espacial, uma estação espacial com hélices, exatamente como as hélices do avião Paulistinha? Por que não faria sentido isso? Vamos lá. Letra A. Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra? Tá certo isso? Newton ele descobriu leis e teorias que só funcionam no planeta Terra? Será? Letra B. Por conta da gravidade zero do espaço? Então, será que a ação e reação só funcionam em gravidade zero? E outra coisa, o espaço tem só gravidade zero? Letra C. No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Letra D. No espaço, somente é válida a lei da inércia. Tá certo isso, pessoal? E letra E. No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton. Então, resposta, olha só, letra C, tá? De fato, como não tem o ar, né? A função da hélice seria pegar esse ar e empurrar para trás e ter a reação de ser empurrada para frente. Como no espaço sideral não vai ter o ar, não faz sentido ele ter essas hélices. Então, resposta, letra C. Questão 2. Felipe Coutinho tem carro guinchado em Barcelona. Segundo informações de jornal espanhol Sport, o brasileiro deixou seu Audi Q7 estacionado em um local proibido. Sendo assim, a Prefeitura de Barcelona levou o veículo até o pátio municipal, onde o jogador precisou ir retirar. Então aqui está a imagem, a figura, né? O carro do guincho e o carro sendo levado aqui pelo guincho.
Considerando o guincho rebocando o carro, citado no texto, e supondo que esteja acelerando numa estrada plana e reta, nessas condições, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro, atenção, a força que o guincho, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é igual a, letra A, é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho? Letra B, é maior que a intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho? Letra C, é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre a estrada? Letra D, é igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro? E letra E, igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o guincho. E a resposta, pessoal, aqui, ó, letra A, é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. Então, lei da ação e reação, olha só, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. Então, aí temos a terceira lei de Newton. Tudo bem? Então, questão 3. O eletroímã é um tipo de dispositivo eletromagnético, o qual faz uso de corrente elétrica a fim de gerar um campo magnético. Para que isso ocorra, usualmente, faz-se uso de fios espiralados que ficam no entorno de um material ferromagnético, podendo ser um núcleo de ferro, de níquel, cobalto e etc. O primeiro eletroímã só foi inventado em 1824 pelo cientista inglês William Sturgeon, que desenvolveu um eletroímã em formato de ferradura, né, com fio de cobre não isolado. Então aqui está a representação do eletroímã, né? O primeiro eletroímã artificial inventado por Sturgeon em 1824. Desenho original de Sturgeon do seu trabalho. Então aqui está a representação dele. Realmente, olha só, pessoal, formato de ferradura. O eletroímã circular, especialmente desenvolvido para atividades de carga e descarga e aplicado no transporte de materiais ferrosos, placas de sucatas ou bolas de aço carbono em usinas siderúrgicas, metalúrgicas, pátios de manuseio de sucatas, recuperadoras de escória, produtos de aço, dentre outras dezenas de empresas, operando suspenso através de pontes rolantes, guindastes e escavadeiras. Então, aqui, conforme a figura, dá uma olhada na figura, o eletroímã aqui. Conforme a figura, percebemos que o eletroímã circular está prestes a levantar uma certa quantidade de sucata constituída de ferro, né? Então, como é um eletroímã, ele vai conseguir puxar uma certa quantidade de ferro. Assinale a alternativa correta. Letra A. É a sucata de ferro que atrai o eletroímã. E aí, tá certo isso? Letra B. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é igual à atração do ímã pela sucata de ferro. Letra C. É o eletroímã que atrai a sucata de ferro. Letra D. A atração do eletroímã pela sucata de ferro é mais intensa do que a ação da sucata de ferro pelo eletroímã. E letra E. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é mais intensa do que a atração do eletroímã pelo ferro, tá? E aí, pensando na terceira lei, da ação e reação, nossa resposta aqui, ó, letra B. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é igual à atração do ímã pela sucata de ferro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Questão Enem, né? Se liga no Enem. Asteroide, a rocha, cruza a rota da Terra. Então, o asteroide, chamado carinhosamente de The Rock, né? A rocha, tem cerca de 650 metros. O nome científico, né, 214 JO25, esse asteroide vai passar esta quarta-feira, perto da Terra, sem qualquer perigo, informa a NASA. A rota da rocha espacial passa a cerca de 1,8 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, cerca de 4,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Então é uma distância bem maior, né? Por isso que estamos aí fora do perigo. O asteroide, a rocha, é atraído gravitacionalmente, né? Pelo nosso planeta, naturalmente. Sabe-se que a massa desse asteroide é muito menor do que a massa da Terra, tá? Ok.
Considerando apenas a interação entre o asteroide e a rocha e a Terra, conclui-se que o módulo da aceleração da Terra é maior do que o módulo da aceleração do asteroide? Nesse ponto é interessante, olha só, vamos voltar um aqui, pronto. Nesse ponto é interessante. Quando eu digo que eu tenho dois corpos, vamos colocar aqui A e B, e existe aí uma força de campo, vou chamar isso aqui de FA e eu vou chamar isso aqui de FB. Quando existe dois corpos, né, e eles estão agindo em campo, né, um par de forças em campo, eu tenho FA, uma força que A exerce em B, e tenho FB, que é uma força que B exerce em A. Em módulo, eu sei que FA é igual a FB, tá? Em módulo. A intensidade deles vai ser igual. Agora, a direção vai ser igual, ok? A intensidade vai ser igual e sentidos opostos. Tudo bem, mas o que importa aqui não é isso. O que eu quero chamar a atenção é isso. A força resultante sobre um corpo é a massa dele vezes a aceleração. Então, vamos lá. Sobre esse ponto, vamos devagar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu digo que eu tenho... Opa! Vamos lá, pessoal. Eu digo que eu tenho dois... Aqui. Eu tenho dois corpos, A e B, né? O corpo A recebeu uma força sobre ele, que eu chamei de FB. O corpo B recebeu uma força sobre ele, que eu chamei de FA. Pela terceira lei de Newton, eu sei que em módulo eles são iguais. FA é igual a FB. Mas, cuidado. Cuidado. Dizer que as forças são iguais não quer dizer que eles vão reagir da mesma maneira. Certo? Eles não vão reagir da mesma maneira. Porque se tem um asteroide, ele vai orbitar o planeta, depois vai embora. Ele vai ser atraído pelo planeta, depois vai embora. A força que a Terra exerceu no asteroide, em módulo, é igual à força que o asteroide exerceu na Terra, certo? Mas então, já que a força é igual, por que não é a Terra que está orbitando o asteroide? E a explicação está aqui, ó, tá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, como o planeta Terra ele vai ter uma massa muito maior, aplicando a mesma força que seria aplicada no asteroide, ele vai ter uma aceleração muito menor. E já o asteroide, que ele tem massa muito menor em relação à Terra, se eu aplicar a mesma força nele, ele vai ter uma aceleração muito maior. Tudo bem? Então, essa é a explicação aí. Então, apesar deles terem massas diferentes, a força de interação vai ser igual. Sim, a força sim. Não quer dizer que eles vão reagir dinamicamente igual. A aceleração sobre cada um deles será diferente porque eles possuem massas diferentes. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então, olha só, sobre o que eu acabei de comentar, né, vai ficar fácil para responder agora. O módulo da aceleração da Terra é maior do que o módulo da aceleração do asteroide. E aí, tá certo isso? A Terra tem maior massa. Ela tem maior massa. A aceleração da Terra vai ser maior? Será? Letra B. O módulo da aceleração da Terra é igual ao módulo da aceleração do asteroide. Tá certo isso? Bom, nós sabemos que a força de atração entre eles é igual. Agora, será que a aceleração vai ser igual? Apesar das massas serem diferentes? Letra C. A intensidade da força que a Terra exerce sobre o asteroide é maior do que a intensidade da força que o asteroide exerce sobre a Terra. E aí, tá falso, né? Por que tá falso? Por que tá falso? Porque eles possuem, pela terceira lei de Newton, as forças têm que ser iguais. O módulo da aceleração da Terra é menor do que o módulo da aceleração do asteroide, ok? E letra E, a intensidade da força que a Terra exerce sobre o asteroide é menor do que a intensidade da força que o asteroide exerce sobre a Terra. E resposta, pessoal, letra D, o módulo da aceleração da Terra é menor. Tudo bem, pessoal? Aí tem um material complementar, Leis de Newton, Mundo Físico do Enem, para vocês assistirem. Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!